O vazio do espaço se estendia além das janelas da estação orbital Epsilon 7, um abismo negro que engolia a luz das estrelas mais distantes. A doutora Helena Vasquez ajustou os controles do console principal, seus dedos deslizando sobre painéis frios e iluminados por um brilho azul fraco. Era o 407º dia de sua missão solitária. A NASA a enviara para registrar dados de uma anomalia gravitacional detectada a bilhões de quilômetros da Terra. Um eco sutil no tecido do universo, algo que os telescópios terrestres mal conseguiam captar. Registre tudo, dissera o controlador de missão antes do lançamento. Não interprete, apenas observe. Helena respirou fundo, o ar reciclado da estação cheirando a metal e ozônio. A estação era um cilindro compacto, flutuando em órbita baixa ao redor de um asteroide remoto, projetado para isolamento total, sem tripulação extra, sem visitas planejadas por meses. O silêncio era o companheiro constante, interrompido apenas pelo zumbido baixo dos sistemas de suporte à vida. Ela verificou os monitores. Temperatura estável, oxigênio em 21%, gravidade artificial simulada a 0,8G. Tudo sob controle. A missão era simples: coletar leituras espectrais da anomalia, mapear flutuações quânticas que poderiam reescrever teorias sobre buracos negros. Helena, com seus 38 anos e doutorado em astrofísica, era a escolha perfeita. Precisa, paciente, acostumada à solidão. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela principal. A anomalia aparecia como uma mancha difusa, um borrão de dados que se movia devagar contra o fundo estrelado. Log de entrada 47A, murmurou ela para o gravador de voz, sua voz ecoando levemente no vazio da cabine. Início da sessão de observação às 14h00 UTC. Sinais vitais normais, equipamentos calibrados. Pausa. Ela esperou, como sempre, pelo silêncio que seguia. Nada de respostas imediatas da Terra. O atraso na comunicação era de 22 minutos. Um abismo temporal que tornava cada transmissão uma aposta no desconhecido. Os primeiros dias haviam sido rotineiros. Helena acordava com o ciclo de luzes artificiais, simulando o amanhecer, preparava refeições liofilizadas e passava horas analisando dados. O asteroide lá fora, uma rocha cinzenta e irregular, girava preguiçosamente, seu horizonte pontilhado de crateras antigas. Ela se sentia segura ali, ancorada pela rotina. O espaço profundo era vasto, mas a estação era seu mundo contido, uma bolha de humanidade contra o nada. Às noites, ou o que passavam por noites, ela lia relatórios antigos da NASA, histórias de missões pioneiras que haviam pavimentado o caminho para a dela. Isolamento. Era o preço da descoberta. Helena o aceitava, mas naquela sessão algo mudou, subtil, quase imperceptível. Enquanto os sensores varriam a anomalia, uma linha de dados piscou no monitor secundário. Uma flutuação no campo magnético da estação, não um pico, mas um desvio lento, como se o ar ao redor estivesse se inclinando. Helena franziu a testa, inclinando a cabeça. Leitura anômala no sensor EMEG-3, ditou ela para o log. Desvio de 0,02 teslas às 14h07, verificando calibração. Seus dedos dançaram sobre o teclado, rodando diagnósticos automáticos. O sistema respondeu com um bip afirmativo. Tudo normal. Um erro de instrumento, talvez, ou interferência do asteroide. Ela descartou, voltando aos dados principais. O tempo se arrastou. Helena observou a tela, o borrão da anomalia girando devagar, como um redemoinho em câmera lenta. O silêncio da estação se aprofundava, pontuado apenas pelo clique ocasional de relés internos. Ela sentiu um formigamento na nuca, o tipo de sensação que vem de salas vazias demais. Comunicação com base, tentou ela, ativando o transmissor. Relatando flutuação menor em MAG-3, solicito confirmação de dados remotos. E enviado, agora esperar os 22 minutos.
Ela se levantou, esticando as pernas, e caminhou até a janela de observação. O asteroide preenchia a vista, sua superfície rachada e imóvel. Nada se movia, nada além do giro lento da rotação. Os minutos se esticaram. Helena voltou ao console, revisando os logs anteriores. Nenhum desvio similar nos dias passados. Coincidência, pensou. Mas o formigamento persistia, uma dúvida quieta se instalando. Ela checou os sensores ambientais, pressão estável, umidade normal. Então, outro bip. O monitor secundário piscou novamente. Desta vez, o desvio era de 0,05 teslas, maior, mas ainda dentro de margens aceitáveis. Log 47B, disse ela, a voz um pouco mais tensa. Flutuação recorrente, iniciando o protocolo de isolamento de sensores. Seus olhos varreram a cabine, como se esperasse ver algo fora do lugar. As luzes piscavam uniformemente. Os painéis estavam quietos. A resposta da Terra chegou enfim, uma voz estalada e distante. Epsilon 7. Aqui base Houston. Recebido relatório de flutuação. Dados remotos mostram variação mínima, possivelmente ruído cósmico. Monitore e continue observação. Fim de transmissão. Helena assentiu para si mesma, aliviada. Ruído cósmico, simples assim. Ela se recostou na cadeira, o couro sintético rangendo levemente, mas enquanto os dados fluíam, notou algo mais. Uma sombra fugaz na borda da tela de vídeo externa. Não uma forma, apenas um escurecimento breve, como se algo tivesse passado pela câmera. Ela pausou a gravação, rebobinando. Ali, um borrão cinzento contra o vácuo, movendo-se devagar, paralelo à estação. Podia ser um fragmento de asteroide, ou poeira solar. Mas por que agora? O silêncio voltou, mais pesado. Helena sentiu o peso do isolamento se instalando, o espaço lá fora não mais um pano de fundo, mas uma presença. Ela esperou, os olhos fixos na tela, aguardando o próximo sinal, ou o próximo silêncio. Se essa quietude inquietante está te prendendo, inscreva-se no canal agora, para mergulhar mais fundo nos mistérios que virão. Helena continuou a observar. A anomalia na tela principal pulsava fracamente, um ritmo que parecia ecoar o bater de seu coração. Os sensores internos zumbiam, mas agora cada som parecia amplificado, como se a estação estivesse escutando de volta. Ela ditou mais um log, as palavras saindo mais devagar. Possível interferência visual em câmera externa, investigando. Mas ao checar as imagens, o borrão havia sumido, apenas o asteroide, girando em seu ciclo eterno. Nada mais. A dúvida se enraizava. Era o cansaço, talvez? Ou o peso de estar tão sozinha, com o universo inteiro como testemunha silenciosa? Helena se levantou novamente, caminhando pelo corredor estreito da estação. As paredes de titânio refletiam sua silhueta distorcida. E por um instante ela jurou ver um movimento no canto do olho, um tremor nas luzes ou algo além. Parou, o coração acelerando. Nada, apenas o eco de seus passos. De volta ao console, ela ativou o protocolo de varredura completa. Os monitores se encheram de linhas de dados, um mar de números que deviam trazer clareza. Em vez disso, trouxeram mais perguntas. O desvio magnético havia cessado, mas uma nova leitura surgiu. Uma variação térmica mínima na fuselagem externa, como se algo tivesse roçado a superfície. Frio demais para ser o vácuo normal. Helena congelou, os dedos pairando sobre os controles. Isso não faz sentido, sussurrou para o vazio. A estação respondeu com silêncio, mas o ar parecia mais denso, carregado de uma espera que ela não conseguia nomear. Os minutos se arrastaram para horas. A comunicação com a Terra permanecia muda. O atraso agora, um abismo que engolia suas mensagens. Helena observou a anomalia, o borrão girando, e pela primeira vez sentiu que não era mais a observadora. Algo lá fora, ou aqui dentro, estava observando de volta, lento, invisível,
esperando. Helena sentou-se imóvel no console, os olhos fixos na tela escura da câmera externa. O asteroide girava lá fora, uma massa cinzenta e impiedosa, mas agora cada sombra em sua superfície parecia intencional, como dedos traçando padrões invisíveis. O zumbido dos sistemas de suporte à vida preenchia o ar. Um som que antes era reconfortante, mas agora ecoava como uma respiração alheia. Ela piscou devagar, tentando afastar o cansaço que se infiltrava em seus pensamentos. Log 47C, ditou para o gravador, a voz baixa, quase um sussurro. Variação térmica detectada na fuselagem. Investigação em andamento. Horário 16:45 UTC. Os dados piscavam no monitor, linhas frias de números que não se alinhavam. A temperatura externa havia caído por um instante, um toque gelado que desafiava as leis do vácuo. Não era um impacto, não uma falha mecânica. Era como se algo tivesse se aproximado, roçando a casca da estação com uma curiosidade lenta. Helena rodou o protocolo de diagnóstico novamente, os dedos tremendo levemente sobre os controles. O sistema respondeu com eficiência robótica, integridade estrutural intacta, nenhum dano visível. Mas o formigamento na nuca retornou, mais insistente, como olhos invisíveis perfurando as paredes de titânio. Ela se levantou, o peso simulado da gravidade artificial, ancorando seus passos no piso metálico. O corredor da estação se estendia à frente, iluminado por faixas de LED que piscavam em um ritmo constante. Helena caminhou até o módulo de engenharia, o ar mais frio ali, carregado de um cheiro sutil de ozônio queimado. Verificou os painéis de acesso externo, selados, sem alertas. Mas ao inclinar-se para inspecionar o visor de manutenção, notou uma fina camada de condensação no vidro interno. Umidade que não deveria se formar em um ambiente controlado. Ela limpou com a manga do uniforme, o toque gelado enviando um arrepio pela espinha. Do lado de fora, o vácuo eterno. Dentro, algo se infiltrava, devagar, sem pressa. De volta ao console principal, a comunicação com a Terra permanecia em silêncio. A última mensagem enviada, sobre a variação térmica, pairava no buffer de transmissão, aguardando o eco distante de Houston. 22 minutos. Agora pareciam horas. Helena checou o relógio. 17:12. Ela se recostou, fechando os olhos por um momento. Mas o silêncio se fechava ao redor dela como uma névoa. Imaginou vozes na estática, fragmentos de conversas que nunca chegavam. O isolamento não era novo. Ela o abraçara no treinamento, nas simulações de longas durações. Mas agora era diferente. Era como se o espaço profundo não fosse mais vazio. Algo preenchia os vazios entre as estrelas, observando, esperando que ela notasse. Um bip suave interrompeu seus pensamentos. O sensor de partículas subatômicas, um instrumento secundário para mapear radiação cósmica, registrou uma anomalia, não um pico violento, mas um fluxo lento de partículas que não correspondia a nenhum padrão conhecido. Helena abriu o gráfico. Linhas que se entrelaçavam em espirais suaves, como um sussurro quântico desafiando as equações. Isso não é ruído, murmurou ela, inclinando-se para a frente. Seus dedos traçaram a tela, ampliando a visualização. As partículas pareciam se mover em resposta aos scans da anomalia principal, como se reagissem à sua observação, ecoando o ritmo do borrão na tela central. O coração dela acelerou, um pulso irregular contra o peito. Ela ativou o gravador de vídeo interno, documentando o gráfico. Log suplementar, fluxo de partículas anômalo correlacionado com observação da anomalia gravitacional. Possível interação não local. Pausa. O silêncio da estação respondeu, amplificando o eco de sua própria voz. Helena sentiu uma pressão nos ouvidos, como se o ar estivesse se comprimindo. Ela checou os sensores ambientais, pressão estável.
Mas a sensação persistia, uma dúvida que se enraizava em sua mente. E se não fosse a estação? E se fosse ela interpretando sombras onde não havia nada? A resposta da Terra finalmente chegou, fragmentada pela estática. Epsilon 7. Aqui, Houston. Recebido. Variação térmica. Dados remotos. Inconclusivos. Sugerimos. Calibração adicional. Monitore partículas. Fim. A voz do controlador era cortada, como se o sinal estivesse sendo engolido no caminho. Helena reproduziu a transmissão 3 vezes, procurando nuances, inconclusivos. Uma palavra que pairava no ar, alimentando a incerteza. Ela enviou uma confirmação breve, mas o transmissor piscou com um atraso. Um buffer sobrecarregado, talvez, ou algo interferindo. As horas se dissolveram na rotina forçada. Helena preparou uma refeição, proteína sintética e água reidratada, comendo mecanicamente enquanto os monitores zumbiam. O asteroide lá fora girava. Sua superfície agora uma tela para sua imaginação. Rachaduras que pareciam olhos, sombras que se alongavam além do natural. Ela evitou a janela de observação, focando nos dados. Mas o fluxo de partículas continuou, espiralando devagar, como se testasse os limites de sua percepção. Em um momento de quietude, ela pausou os scans e observou a tela escura. Nada. Então, um tremor sutil. Não no metal, mas no ar. Uma vibração baixa, quase inaudível, como um sussurro através das paredes. Helena congelou, o garfo pairando a meio caminho da boca. O som parou, deixando apenas o zumbido familiar. Ilusão auditiva, pensou. O isolamento brincava com os sentidos, transformava o nada em algo. Mas quando ela retomou os scans, o gráfico mostrou um pico breve. Uma perturbação no campo quântico, centrada na posição da estação. Não externa, interna, como se algo dentro da bolha de metal estivesse se movendo, devagar, invisível. A noite simulada desceu, as luzes diminuindo para um brilho crepuscular. Helena deitou-se em sua cabine, o colchão de gel se moldando ao corpo. O sono veio em fragmentos, interrompido por sonhos de vazios que se aproximavam, formas cinzentas roçando sua pele. Acordou suando, o ar da cabine úmido demais. Checou o relógio. 02:30. O console piscava com uma nova notificação. Uma leitura de movimento no sensor de proximidade externa. Distante, vago. Um objeto não identificado, movendo-se paralelo à órbita, a uma velocidade que desafiava a deriva natural. Ela se arrastou até o console, os pés frios no piso. A tela de vídeo externa mostrou apenas o asteroide, mas na periferia, um escurecimento, não um borrão, mas uma silhueta parcial, alongada e lenta, como uma extensão de sombra que se curvava contra o vácuo. Desapareceu em segundos, deixando a tela vazia. Helena rebobinou, pausando no frame. Ali, uma forma indistinta, nem rocha nem detrito, curvando-se como se respondesse ao olhar dela. O coração martelava. Log 48A, ditou, a voz trêmula. Contato visual parcial, objeto não classificado, solicito análise imediata. O silêncio retornou, mais opressivo. Helena esperou, os olhos fixos na escuridão além da janela. Algo havia se revelado por um instante, mas não o suficiente para compreender. Apenas o suficiente para questionar tudo. O espaço profundo não era mais um abismo vazio. Era um observador, paciente, aproximando-se no ritmo do desconhecido. Se essa tensão sutil está te envolvendo, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir nos confins do espaço. A estação girava em seu ciclo, mas Helena não conseguia se mover. A forma na tela ecoava em sua mente, uma dúvida que se espalhava como uma rachadura na fuselagem. Ela checou os sensores novamente, tudo quieto. Mas o ar parecia carregado, esperando o próximo toque. Lento, inevitável. Helena permaneceu ali, os olhos grudados na tela vazia,
como se o vácuo pudesse devolver a forma que havia fugido. O asteroide girava devagar lá fora, sua superfície cinzenta, uma máscara impassível para o que quer que se escondesse nas sombras. O log 48A ecoava em sua mente, as palavras gravadas no sistema, mas não na memória. Ela piscou, sentindo o peso dos olhos secos, e se afastou do console. O ar da cabine parecia mais espesso, cada respiração um esforço contra uma pressão invisível. Não era o oxigênio falhando. Os monitores confirmavam isso. Mas algo que se infiltrava nos pulmões, nos pensamentos. Ela caminhou pelo módulo principal, os passos ecoando no piso metálico como toques distantes. A estação era pequena, projetada para eficiência, não conforto. Corredores estreitos, painéis iluminados por um brilho frio e o constante zumbido dos recicladores de ar. Helena parou na porta da cabine de repouso, hesitando. O sono a evitava agora, substituído por fragmentos de vigília onde o silêncio se transformava em presença. Ela se lembrou do treinamento. O isolamento testa a mente antes do corpo. Mas isso era mais do que teste, era uma erosão lenta, como o vácuo roçando a fuselagem. De volta ao console, ela ativou a análise de vídeo. O frame pausado mostrava a silhueta parcial. Uma curvatura alongada, nem sólida nem gasosa, dissolvendo-se na borda da imagem. Helena ampliou, os pixels se distorcendo em padrões que pareciam pulsar. Não era detrito. Detritos não se curvavam assim, respondendo ao escrutínio. Log suplementar 48B, ditou ela, a voz rouca pelo desuso. Análise preliminar da forma observada, trajetória não balística, possível artefato não natural. Pausa. O gravador clicou, esperando mais, mas ela não continuou. Em vez disso, reproduziu o áudio da transmissão para Houston. Ainda inconclusivos. A palavra martelava, um eco que se fundia ao zumbido da estação. O tempo se esticou. Helena preparou um café sintético, o vapor subindo em espirais preguiçosas no ar controlado. Bebeu devagar, os olhos vagando para a janela. O asteroide preenchia a vista. Crateras, como olhos vazios fixos nela. Ela imaginou a forma se movendo ali, escondida nas fendas, esperando o momento certo para emergir. Sacudiu a cabeça, forçando racionalidade. Era o estresse, o ciclo circadiano desregulado. A NASA havia preparado para isso. Exercícios mentais, rotinas rígidas. Mas rotinas perdiam força quando o desconhecido se insinuava. Um bip interrompeu o devaneio. O sensor de proximidade piscou novamente. Não um alarme, mas uma leitura marginal. Um objeto a 500 metros, paralelo à órbita. Helena congelou, o copo tremendo em sua mão. Ativou a câmera externa, o feed se materializando em tons de cinza. Nada imediato, apenas o giro lento do asteroide. Ela esperou, o coração um tambor baixo no peito. Minutos se passaram. Então, na periferia, um tremor na imagem, como uma onda distorcendo o vácuo. Não uma forma clara, mas uma ondulação, lenta e deliberada, curvando-se ao redor da estação, como um abraço invisível. Desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando o feed estável. Helena recostou-se, o suor frio escorrendo pela nuca. Isso não é possível, sussurrou para o vazio. O vácuo não ondulava. Era absoluto, impiedoso. Mas os dados não mentiam. Ela checou os logs. O sensor registrara uma variação na densidade espacial, mínima, mas recorrente. Como se algo testasse as barreiras, roçando sem tocar. A mente dela girava, questionando cada leitura anterior. A flutuação magnética, a variação térmica, peças de um quebra-cabeça que se formava devagar, centrado nela. A comunicação com Houston permaneceu muda. Ela enviou outro relatório, detalhado, com frames anexados, mas o transmissor demorou a confirmar. Um atraso de segundos que pareciam minutos. Estática crepitou na linha, fragmentos de ruído que soavam como sussurros abafados. Helena desligou o áudio,
o silêncio retornando como um bálsamo falso. Ela se levantou, caminhando até o módulo de engenharia mais uma vez. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais confinado. Verificou as juntas da fuselagem, seladas, intactas. Mas ao passar a mão pela superfície, sentiu uma vibração sutil, como um pulso distante transmitido pelo metal. De volta à cabine principal, o cansaço a atingiu como uma onda. Helena sentou-se, os olhos pesados, mas a mente alerta. Imaginou a forma lá fora, não hostil, mas curiosa, observando como ela observava a anomalia. Uma simetria perturbadora. A cientista e o desconhecido, espelhados no vazio. Ela fechou os olhos buscando clareza, mas visões surgiram. Sombras se alongando nos corredores, toques frios na pele. Acordou sobressaltada, o console piscando. Horário, 04:17. Uma nova notificação. Fluxo de partículas intensificado, agora formando padrões que ecoavam a curvatura da silhueta. Helena ativou o gravador de voz. As palavras saindo em um fluxo urgente. Log 48C. Correlação confirmada entre observações visuais e dados quânticos. A entidade, se for isso, responde à detecção. Não é passiva. Ela parou, o silêncio da estação amplificando o eco. Entidade. A palavra escapara, transformando dúvida em nomeação. Mas nomear não explicava, só aprofundava o medo. O isolamento se fechava, não mais um escudo, mas uma prisão. Algo havia, a média, e ela não podia retribuir o olhar. As luzes do ciclo diurno simularam o amanhecer, um brilho pálido que não aquecia. Helena comeu pouco, o apetite perdido no nó do estômago. Os monitores zumbiam, dados fluindo como um rio subterrâneo. Ela evitou as janelas, focando nos gráficos, mas a ondulação retornou, sutil, na borda do feed. Desta vez, mais próxima, curvando-se como se respondesse ao seu escrutínio. Helena pausou a gravação, o frame congelado mostrando uma sugestão de extensão, algo que se esticava além do visível. Seu reflexo na tela se sobrepunha à imagem, distorcido, como se parte dela já estivesse lá fora. O dia se arrastou em uma névoa de vigilância. Helena ditou logs curtos, cada um mais fragmentado. A resposta de Houston chegou por fim, estalada e breve. Y7. Mantenha protocolo. Análise em andamento. Não inicie contato. Contato. A implicação a gelou, como se ela pudesse escolher. O ar parecia pulsar agora, em sincronia com os dados, uma respiração compartilhada que ela não solicitara. Se essa presença invisível está te inquietando, inscreva-se no canal para acompanhar o desfecho que se aproxima no silêncio do cosmos. Helena esperou, imóvel, o peso da estação girando ao seu redor. A forma não retornou, mas sua ausência era pior, uma promessa de retorno, lenta e inevitável. O desconhecido não se revelava, apenas observava, erodindo as bordas de sua sanidade. E no vazio profundo, ela se perguntava se ainda era a observadora ou apenas o observada. Helena permaneceu sentada, o reflexo distorcido na tela se misturando ao vazio lá fora. O zumbido da estação era agora um pulso constante, sincronizado com o latejar em suas têmporas. Ela piscou devagar, tentando ancorar-se na rotina, mas os dados continuavam a fluir, espirais quânticas que pareciam dançar em resposta aos seus olhos. Log 49A, murmurou para o gravador, a voz um fio tênue no ar denso. Observação contínua, nenhuma manifestação adicional. Mas a correlação persiste. Pausa. O silêncio se estendeu, amplificando o eco de suas palavras, como se a estação as devolvesse alteradas. Ela se levantou, as pernas pesadas sob a gravidade simulada, e caminhou até a janela de observação. O asteroide girava preguiçosamente, sua crosta rachada capturando frações de luz estelar, projetando sombras que se alongavam como dedos hesitantes.
Helena pressionou a palma contra o vidro frio, sentindo o metal vibrar sutilmente. Não um tremor mecânico, mas algo mais profundo, como uma respiração contida. Lá fora, o vácuo era absoluto, mas agora carregava uma promessa. Algo havia roçado, observado e recuado, para voltar quando ela menos esperasse. De volta ao console, os monitores piscavam com leituras estáveis, mas Helena sabia que era ilusão. O fluxo de partículas havia se acalmado, mas os padrões residuais formavam loops que ecoavam a curvatura da silhueta. Ela ampliou o gráfico, os dedos traçando linhas que pareciam pulsar sob o toque. Não era coincidência, era interação, como se sua presença, sua observação, alimentasse o fenômeno. A mente dela girava, questionando os fundamentos. A anomalia gravitacional não era mais um alvo distante. Estava aqui, infiltrando-se na bolha de metal, testando as bordas de sua realidade. O comunicador crepitou de repente, rompendo o silêncio como um sussurro indesejado. Epsilon 7, aqui Houston, recebido log 48C. Análise preliminar indica possível artefato exótico. Mantenha distância. Inicie protocolo de isolamento total. Transmissão final por 24 horas. A voz do controlador era cortada, fragmentada, como se o sinal lutasse contra uma interferência invisível. Helena congelou, os olhos fixos na tela estática. Isolamento total. A palavra pairava, um veredito que selava sua solidão. Ela respondeu com um aceno mecânico, ditando a confirmação, mas o transmissor demorou a processar, um atraso que se esticava como o vácuo. As horas seguintes se dissolveram em uma vigília forçada. Helena ativou o protocolo. Escudos energéticos elevados, sensores externos minimizados, luzes internas reduzidas para economizar poder. A estação mergulhou em um crepúsculo artificial, as faixas de LED emitindo um brilho âmbar fraco que distorcia as sombras nos cantos. Ela comeu pouco, o sabor sintético se perdendo na boca seca. Cada movimento ecoava alto demais, o rangido da cadeira, o clique de um relé, como se a estação respirasse com ela, imitando seus ritmos. Mas o silêncio não era vazio. Helena sentia isso agora, uma presença que se enroscava nos cantos de sua percepção. Ela evitou os corredores, ficando confinada ao módulo principal. Mas mesmo ali, o ar parecia se mover devagar, carregado de uma umidade sutil que os recicladores não explicavam. Imaginou a forma lá fora, curvando-se ao redor da fuselagem, não atacando, mas explorando, como um observador curioso, medindo sua reação. O medo se instalava não na ameaça física, mas na dúvida, e se ela fosse o erro humano interpretando o cosmos de forma errada. A NASA confiara nela para registrar, não interpretar. Mas como registrar o intangível? Um bip baixo a alertou. O sensor interno de movimento, projetado para falhas estruturais, registrou uma variação mínima no módulo de engenharia. Helena se levantou devagar, o coração um eco surdo no peito, caminhou pelo corredor, a lanterna portátil projetando feixes trêmulos nas paredes. O ar ali era mais frio, condensação fina se formando no visor de um painel. Ela parou escutando. Nada. Apenas o zumbido distante, mas ao se aproximar da escotilha externa, notou algo, uma marca sutil na superfície interna, não um arranhão, mas uma curvatura leve no metal, como se pressionado de fora por uma força gentil, persistente. Helena recuou, o fôlego preso. Não era dano, era impressão. Algo havia tocado, moldado e partido. Ela ativou a câmera interna, gravando a anomalia, mas o feed tremia levemente, como se o ar interferisse na lente. Log 49B, sussurrou ela, voltando ao console. Marca na fuselagem interna. Correlação com observações anteriores confirmada. Isolamento comprometido. As palavras saíam entrecortadas, a voz traindo o tremor. Ela se sentou, os olhos vagando para a tela externa, agora escurecida pelo protocolo,
Mas na memória, a silhueta persistia, parcial, incompreensível, um vislumbre que deixava mais sombras do que luz. O ciclo noturno se aprofundou, as luzes se extinguindo para um breu controlado. Helena deitou-se na cabine, o gel do colchão se moldando ao corpo tenso. O sono veio em flashes, interrompido por sensações. Um roçar distante no metal, um sussurro na ventilação. Acordou suando, o relógio marcando 06:45. O console piscava com uma notificação final. Fim do período de silêncio. Ela ativou o transmissor, ansiosa por voz humana, mas a resposta veio estalada, breve. Y7, dados recebidos. Anomalia. Em análise. Aguarde instruções. Nada sobre a marca, nada sobre a forma, apenas espera. Helena observou a tela. O asteroide girando como sempre, mas agora suas sombras pareciam se estender para dentro, tocando os limites de sua visão. A presença não havia desaparecido. Havia se integrado, tornando-se parte do ritmo da estação. Um pulso lento, invisível, que ecoava em cada leitura, em cada silêncio. Ela ditou o log final do dia, as palavras se dissolvendo em dúvida. A observação continua, mas agora sinto que sou observada de volta. Não sei se a anomalia é lá fora ou aqui dentro. O vácuo se estendia, paciente, e Helena esperou com ele. A forma poderia retornar ou não. A NASA poderia explicar ou nunca. No espaço profundo, o desconhecido não precisava se revelar para existir. Bastava ser sentido, no silêncio que se fechava ao redor dela, erodindo as certezas uma a uma. E no final, restava apenas a pergunta: quem observava quem? Se esse mistério cósmico te deixou sem fôlego, inscreva-se no canal para explorar mais abismos que a ciência não alcança.